O capítulo 17 do livro de Mateus começa com o episódio da transfiguração. Então, 6 dias depois das ocorrências anteriores, Jesus pegou Pedro e seus irmãos Tiago e João e subiu com eles então ao alto de um monte. E lá ele acabou sendo transfigurado e ao lado dele apareceram Moisés e Elias falando com ele. O interessante nesse episódio é, primeiro, que veio uma voz do céu naquele momento dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi". Então aqui acontecem duas coisas que eu vejo importantes. Primeiro, a voz do céu fazendo essa declaração, deixando bem claro a esses 3 discípulos que Jesus era o Filho de Deus, de novo. E também com o episódio de ter aparecido Moisés e Elias, é uma prova de que Jesus não era nem Elias nem Moisés, né, que eram coisas que em meio ao povo. Então, assim, são subsídios que foram dados a esses 3 discípulos para lidar com o que estava acontecendo com relação à forma como Jesus era visto e interpretado pelo povo. E, então, quando viram essa voz, então os discípulos se caíram de bruços, e quando se voltaram a levantar, Elias e Moisés já haviam desaparecido, só estava Jesus ali. Depois, descendo do monte, Jesus adverte os discípulos para que não comentem sobre a visão que tiveram até que Jesus ressuscite. E aí os discípulos o indagam com respeito ao porquê que os escribas dizem que Elias viria primeiro, né, antes do Filho do Homem. E aí Jesus respondeu: "De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram". Aqui ele estava fazendo uma alusão a João Batista, né? E João Batista foi o profeta. Depois daqueles 300 anos de silêncio de Deus, apareceu João Batista. E esse era a referência a Elias voltar primeiro antes do Filho de Deus. E só que aí, de novo, ele diz que não o reconheceram. Então, da mesma forma, o Filho do Homem vai perecer nas mãos dessas mesmas pessoas, porque não o reconheceram como Filho de Deus. Aí, quando eles chegaram próximo da multidão, um homem se achegou a eles, implorando para que Jesus tivesse compaixão do filho dele, que na verdade estava possesso, mas ele informa aqui que o menino é lunático, sofre muito, porque às vezes ele cai no fogo, às vezes na água, né? E aí Jesus logo identifica que isso era uma possessão. E aí o homem continua dizendo que ele apresentou o filho aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram curá-lo. E aí Jesus chama a atenção dos seus discípulos: "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?" Lembrem que há alguns capítulos atrás nós falamos que Jesus deu as orientações e deu o poder de cura aos seus discípulos, né, já pensando que um dia ele não estaria mais com eles e eles teriam que dar continuidade nesse trabalho. E aqui ele está chamando a atenção dos discípulos, é parte do ensino, né, mostrando para eles que eles só não conseguiram por falta de fé. Então trouxeram um menino a Jesus, Jesus repreendeu o demônio, aliás, e esse saiu então do menino na mesma hora e ele ficou bom. Aí os discípulos foram falar com Jesus, tentando entender por que eles não tinham conseguido expulsar o demônio. E aí Jesus disse: "Por causa da fé pequena de vocês. E eu digo, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão de semente que existe, vocês podem dizer para esse monte: vai daqui até lá, e ele vai." Depois, já reunidos na Galileia, mais uma vez Jesus deixa claro para eles que Jesus vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser morto, mas que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Então já é a 3ª vez que ele está abordando esse tema aqui, nesse livro de Mateus. E na última parte desse capítulo, acho que cabe uma leitura prévia antes de nós comentarmos sobre o texto. Do versículo 24 ao 27, diz assim: "Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele.
Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo então isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás o estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Ora, esse texto aqui, ele está falando sobre o pagamento de imposto, ou tributo que se convive desde aquele tempo até hoje, né? Que são cobrados tributos e muitas vezes injustos, né? Eu vejo que alguns tributos têm sua razão de ser, né? Que é para prover algumas coisas em prol da própria população, mas a gente vê que isso não funciona bem dessa forma, né? Os impostos são abusivos, a aplicação é pequena, e já naquela época já era assim, né? Aí há esse questionamento, se cobram dos filhos ou cobram de estranhos, e aí é definido que são os estranhos que pagam, então seriam as pessoas que não eram daquela região. Jesus deixa claro, então em tese estão isentos os filhos, né? Mas para não arrumar confusão, digamos assim, então ele realiza um milagre. Ele diz para que Pedro lance um anzol, que o peixe que viria com dinheiro suficiente para pagar os impostos de ambos. Eu vejo aqui uma analogia no sentido de que nós não devemos esquentar a cabeça com o que a gente paga para os governantes, que isso sempre será provido por Deus se nós somos filhos dele. Eu acho que é uma analogia que pode ser bem elucidativa aqui para esse tema.